O que eu vou falar aqui, gente, segundo o seu René Nunes. Ele foi cromoterapeuta e em 95 ele veio a falecer. E cheguei até mesmo a ir lá em Brasília, onde ele tinha o seu centro de cromoterapia. E eu achei excelente, ótimo. E creio eu que a sua senhora ainda continua trabalhando e ajudando todos aqueles que estão doentes. Bom, esse assunto ele aborda nos seus livros de cromoterapia, gente. Qualquer livro que vocês... Bom, tem uns, porque ele fez vários livros e conforme o que ele ia escrever, ele mudava. Às vezes ele continuava naquele mesmo livro o assunto anterior, mas basta vocês irem no índice ou mesmo no compêndio, que é o último livro que ele fez uma... Antes, estava muito doente nessa ocasião. E eu cheguei até quando eu fui, ele estava mal do problema dele de enfisema. Mas conversei com a sua senhora e eles fizeram um resumo de todos os livros que ele tinha. Então, se vocês quiserem saber sobre a aura, gostaria de entrar a fundo, é só procurar esses livros do René Nunes. E ela de Brasília. A aura. A aura é a capa protetora de todo físico, espiritual. Nossa parte física é a nossa parte espiritual, né? Perispírito, espírito. Ela protege, como está dizendo. Subdivide-se em 3 segmentos distintos. A aura espiritual, o campo de repercussão mental e o campo vibratório. E, né, tem esses nomes assim, mas não é difícil da gente guardar, porque depois cada uma tem as suas funções, as suas cores, e assim fica fácil da gente guardar na mente. Vamos falar sobre a aura espiritual. É um espaço áurico onde estão alojados o duplo etérico e o perispírito. Por isso que tem esse nome, aura espiritual, né? É onde fica o duplo etérico e o perispírito dentro dela. Bom, sua cor é amarela e reflete energicamente a força de relação existente entre a mente física e o perispírito. E seu enfraquecimento resulta em males físicos, né? Por exemplo, se ela se enfraquece, males físicos quer dizer doenças, né? Que atacam o nosso organismo. E males espirituais, como influências e obsessões. Quer dizer que se ela não está bem cuidada, bem tratada, né? A gente não pode, conforme já falei dos outros corpos, não podemos só ficar cuidando do nosso físico, pondo isso, pondo aquilo, e no médico. Nós temos também que ver a nossa parte espiritual, como já foi dita e redita, do perispírito, do duplo etérico. Agora nós vamos falar sobre a aura, que também causa problemas se ela não está bem cuidada. Bom, a segunda é o campo de repercussão mental. Um nome meio comprido, meio estranho, mas nós temos que guardar para a gente saber no que ela se refere. É um dos 3 campos que compõem a aura, espaço intermediário entre a aura espiritual e o campo vibratório, que é o outro acima dele. Então, ele é intermediário. É no campo de repercussão mental onde são remetidas as energias mentais do ser não aprovadas pelo sistema energético do corpo. Bom, vocês viram? A aura espiritual é onde está o nosso perispírito, o nosso duplo etérico. O campo de repercussão mental é muito importante, por quê? Porque é onde que ficam
as energias que a gente não usa, por alguma razão, elas são jogadas, né? São tiradas para outro lugar. Qual lugar? Esse campo de repercussão mental. Então, vai se enchendo nessa aura, né? Vejam bem, de tudo quanto é energia que não estava para ser usado, né? Como nesses lugares que as pessoas guardam esses materiais que é para ser descartado. Bom, terceiro, o campo vibratório. O campo vibratório é um dos 3 campos que compõem a aura, que é espaço de energias pulsantes em nível de maior pureza energética, localizada após o campo de repercussão mental. É nesse campo que o mecanismo mental, físico e espiritual armazena as energias que abastecerão o sistema energético de alimentação de todo o corpo físico. Vejam bem que importante que esse terceiro item, né? Onde ficam armazenadas as energias que nós vamos necessitar, porque sem energia, necas de biribas, não existiria ninguém com essa falta de energia. Não é só o humano, nas plantas, os animais. Vocês vejam bem que todos nós necessitamos dessa energia para sobreviver. E nesse lugar é que ficam guardadas, armazenadas essas energias. Bom, é na aura humana que estão as energias mentais, sentimentais, emocionais. Tem o formato de um ovo, com a ponta virada para baixo. Tem muitas variedades de cores que do corpo físico, por excesso natural de expulsão, irradiam-se energias, formando um campo eletromagnético chamado aura da saúde. Então, essas auras elas vão emitindo, então, soltando, né? É que o vidente, ele vê realmente isso acontecendo, não é criação da nossa cabeça. Então, vai soltando essas energias e aquelas que não são usadas pelo nosso corpo, pelo nosso organismo, né? E então, elas são expulsas e vai ficando na nossa frente, aqui, né? E forma um colorido lindo, gente. Azulzinho, amarelo, cor-de-rosa. E o nome dela nada mais é que a aura da saúde. Mas essa aura da saúde, na cromoterapia tem grande importância. Porque é nela que quando nós vamos fazer a aplicação da cromoterapia, que nós vamos passar a nossa mão. Não no corpo, numa distância de uns 10 centímetros mais ou menos, a gente passa em todo o tronco, na parte do tronco. E no passar a mão, a gente vai verificando qual é o estado de saúde dessa pessoa. Embora tenha sido feita uma anamnese antes, quer dizer, foi feito um relatório a respeito daquilo que a pessoa estava sentindo. E aí a gente vai comprovar, né? Nossa, essa pessoa falou que estava com problema de estômago, realmente está um calor nessa região abdominal. Ou então uma friagem. Se é calor é uma coisa, é uma doença. Se é frio é uma perda de energia. E por aí vocês veem como é importante a gente saber disso tudo. Porque nós não vamos só nos acudir, gente. A gente pode acudir o netinho, o irmão, que está com dor de cabeça. É lógico que certas doenças ter que correr mesmo por pronto-socorro, né? Mas eu digo essas coisas, uma gripe, um resfriado, uma batida no braço que está doendo, um ferimento que fez no joelho, tudo isso é válido na cromoterapia, né? É pena que eu não sei se vai ser possível ser dado. Eu gostaria, mas depende de muita coisa. Porque se fizesse um resumo sobre a cromoterapia, muita gente iria se beneficiar. Muita gente tem vontade realmente de ajudar, de fazer alguma coisa pelo seu próximo. Bom, eu vou mostrar aqui, não sei se vai aparecer, mas a forma, né, da aura como se fosse um ovinho realmente virado para baixo. Então, aqui está
Olha nossas figuras lá, o corpo físico, atrás o duplo etérico, atrás o perispírito. E dizendo seus nomes aqui, e em volta deles, né, em arco aqui, até a parte de cima. Olha a aura cósmica, depois a aura vibratória, do campo vibratório, e assim por diante. E olha só como realmente aparece, tem um formato de um ovo. Então, mostrei isso, né? Vocês poderão ver em qualquer livro de cromoterapia do René Nunes, né? Como já falei, do livro dele. Não vamos procurar desse assunto que foi falado em outros livros, porque esse assunto é exclusivo dele. Na formação do ser encarnado, só tem como componente sua própria energia espiritual. Vocês estão vendo? Então vamos entender. Quando nosso filhinho, nosso netinho, né? Quando que ele pode ter essa aura? Não é assim, ele já nasce, já tô com a aura. Não é assim. Vejam bem que na formação, na hora que a criança está sendo formada, a única componente que ele tem é a energia espiritual, o seu ser. Após o nascimento, é que todo o processo energético externo começa a formar-se com a energia que dispõe, ou seja, energia espiritual. Então, depois que a criança nasce, ela vai vivendo da sua energia, a energia que ele trouxe. Isso ocorre porque um ser humano em formação não tem o seu mecanismo mental, né, estrutural. Em razão disso, sem poder exercer o seu livre-arbítrio, socorre das energias dos seus pais ou de quem cuide dela, né? Porque às vezes a criança não perdeu os pais são separados, ou é uma avó, uma madrinha, né? Ou uma cuidadora. Então ela vive da energia dada por essa pessoa. Além da espiritual, ela se socorre na energia da pessoa que cuida dela. Bom, então, e ela socorre dessa energia dos pais, que deverão estabelecer com a energia que lhe é própria o peso necessário para a captação da terceira energia, conjunto, a telúrica ou alimentar. Então, vocês vejam bem que então vai captar uma terceira energia, que é a necessidade para o ser humano. Até os 7 anos da idade física, mais ou menos, a aura humana não adquiriu ainda os seus componentes definitivos, pela ausência de energia mental e a individualização. E é por isso, recebendo diretamente a ação protetora dos pais, que se apresenta como fator divisório e abastecendo o pequeno ser de energias mentais. Então, vocês estão vendo que até os 7 anos capta as energias da mãe, principalmente, né, que a mãe que é que mais fica com a criança pequena e cuidando, orientando, alimentando. Isso até os 7 anos, mais ou menos. Então, vocês estão vendo que aí, então, começa, é aquele negócio que a gente fala, que é a segunda vez que a gente desata no cordão umbilical, nessa época dos 7 anos, que aí ela vai viver a individualidade dela por si mesma. Tudo que ela pensa, ela vai começar a fazer, a começar a idealizar as coisas, vai começar a sonhar e iludir-se com isso, com aquilo, e assim por diante. Bom, a partir da idade, na medida que começa a exercer o livre-arbítrio, a aura vai se constituindo forte, saudável ou problemática, tíbia ou enfraquecida. Então, se a criança, como a gente fala, nasceu num berço esplêndido, quer dizer, tem seu papai, sua mamãe, é feliz, é bem cuidada, é bem alimentada, o que acontece?
essa sua aura vai sendo formada aí, vai mostrar para ela que no futuro ela vai ser um ser feliz, forte, né? Sem problemas. E ao passo que aquela criança que é fruto de uma mãe pobre, uma mãe sem instrução, sem educação, sem nada para dar para ela, e além de tudo ela doentinha pela má alimentação, enfim, a mãe precisa sair e deixar a criança, né, numa creche, aos cuidados de outra pessoa, e aquela criança vai crescendo, fraca, triste, né, como a gente vê por aí afora, gente. Então, o que vai acontecer? Sua aura não vai ser forte, vai ser fraca, tíbia, né, sem condições. Então, por aí vocês estão vendo como que influi muito nossa vivência. Bom, então, ficando para a próxima, o nosso conhecimento sobre a aura cósmica, né? Então, nós vamos falar sobre ela e vocês vão ver como que as auras se apresentam quando uma pessoa está equilibrada e quando ela está desequilibrada. Até lá!